Olá, tudo bem? Vamos hoje dar uma continuidade naquela aula de separação de misturas, tá? Então, nós falamos de separação de misturas heterogêneas, são aquelas misturas onde você consegue visualizar os dois componentes ou três componentes, quantos componentes forem. E hoje a gente vai falar de separação de misturas homogêneas. São aquelas que você olha e você não consegue ver separadamente esses componentes, aquilo que forma mistura, né? Vamos só lembrar rapidinho. Se você pega, por exemplo, e faz uma mistura com sal e água, né? Um copo d'água, um pouco de sal, mexe, e quando você olha, você não consegue ver separadamente o sal da água. Então hoje a gente vai ver como a gente separa esse tipo de mistura. Bom, então são alguns tipos de separação que nós vamos visualizar, como funcionam, e até legal porque dá para a gente pensar em como isso acontece no dia a dia, não necessariamente na nossa casa, algumas não dá para fazer em casa, mas como acontece no dia a dia. A primeira é a evaporação. Mas o que é evaporar? É quando você coloca água e essa água vai passando lentamente do estado líquido para o estado gasoso. Então isso é uma evaporação. Só que a gente pode usar essa técnica da evaporação para poder fazer uma separação interessante. Quando a gente quer separar lentamente um líquido de um sólido, para que a gente consiga ficar somente com o sólido. Nós vamos usar esse sólido de alguma forma. Por exemplo, como está dizendo aí, na produção de sal. Né? Como é que se produz o sal? O sal, inicialmente, você pega a água do mar, você represa a água do mar, guarda nesses tanques e deixa ali sob a ação do sol. O sol vai fazendo a água evaporar, vai evaporando, evaporando, e a gente vai ficando somente com o sal. Nesse caso, é o sal mais bruto, né, o sal mais grosso. Depois ele vai passar por um processo de refinamento. Mas essa imagem, ela mostra bem, né, os tanques. Esses montes são montes de sal, você repara que são montes pequenos. As pessoas vão separando para depois fazer o refino desse sal. Então a gente tem aqui também, né, outra imagem é a mesma coisa, um pouquinho mais de perto, mostrando os tanques e mostrando ali um homem cavando, né, pegando esse sal, tá puxando esse sal para fazer esses montes e depois separa e leva para o refino. Então é uma técnica não tão complexa, mas que exige tempo, claro, exige uma preparação. Aí a gente tem uma outra técnica que é destilação simples. Existem dois tipos de destilação, a simples e a fracionada. Essa simples, como o nome diz, a técnica para fazer essa destilação é um pouco mais fácil do que a separação fracionada, né? A destilação fracionada. Então, esse método ele também pode ser usado para separar líquido de sólido, ou até mesmo um líquido de outro líquido. E como é que isso vai acontecer? A gente vai aquecer. A gente aquece um determinado tipo de líquido. Esse aquecimento vai fazer com que haja um processo de mudança de estado. Esse líquido vai se transformar em gás, no estado gasoso, vai atravessar o aparelho e do outro lado desse aparelho vai cair na forma líquida de novo. Então a gente tem, por exemplo, esse equipamento, esse desenho de equipamento de laboratório. Então você olha aqui do teu lado esquerdo, tem essa solução, né, dentro de um balão de vidro. Esse bico de Bunsen, ele emite uma chama, vai aquecer. O vapor sobe, vai subir, vai passar por esse outro tubo, que está no condensador. Dentro desse condensador, esse vapor vai mudar para estado líquido de novo. Então, lá no lado direito, no Erlenmeyer, vai cair esse líquido. Então, vamos fazer de conta que eu tenho água e sal também. Então, eu posso pegar, aquecer essa água com sal, aí a água vai embora, a água vai lá para o Erlenmeyer e o sal fica aqui. Então, agora eu tenho uma água separada do sal, né? Uma água que a gente chama de destilada. Só que a gente pode observar a destilação também
na produção de bebidas alcoólicas, as chamadas bebidas alcoólicas destiladas. Então, esse desenho de um destilador para produzir, por exemplo, a cachaça. Então, como é que é a cachaça? Pega, inicialmente, no começo, pega um caldo de cana, coloca esse caldo de cana para fermentar. Nesse processo de fermentação, vai haver a produção de álcool. Então, você vai ter, agora, um caldo de cana alcoólico. Aí você coloca dentro desse recipiente do lado esquerdo, leva ao fogo, tá vendo? Tem a chama ali embaixo. O álcool, só o álcool, que está presente no caldo de cana alcoólico, vai virar vapor, vai mudar para vapor. Vai subir, vai passar também por um processo de resfriamento, e lá do outro lado, naquele barril, vai cair o álcool, né? No caso, a cachaça. Então, é um processo, pode ser feito com outras bebidas também, mas aqui no Brasil é muito comum a gente usar isso na produção de cachaça. Pode até ser feito em casa, claro, se tiver os equipamentos necessários. E aqui é justamente isso, são destiladores caseiros. Então tem dois aí, né, dois tamanhos diferentes de destiladores caseiros. Então a pessoa, se tiver o equipamento, souber a técnica adequada, pode produzir algum tipo de bebida alcoólica destilada em casa. Isso é uma coisa que é relativamente simples, desde que a pessoa conheça a técnica, claro. A destilação fracionada já é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque na destilação fracionada você não vai mandar um produto só. No caso ali, a gente falou, né? Ou você manda só água, ou você manda só o álcool. Aqui não, aqui são vários produtos. Vários produtos, a gente vai conseguir obter vários produtos a partir desse processo. Então isso é feito, por exemplo, quando a gente vai fazer a destilação fracionada do petróleo. Então, a partir do petróleo bruto, aquele que é retirado das reservas do petróleo, quando a gente pega esse petróleo, ele é bruto. A gente vai pegar esse petróleo e ele vai passar por esse processo de destilação fracionada. Passando por esse processo, várias substâncias vão ser obtidas. Então, a gente pode, por exemplo, esse esqueminha, um esquema inicial para mostrar como é que funciona, é bem parecido com o outro destilador, só que tem a tal da coluna de fracionamento. Então também tem um aquecimento, vai aquecer a mistura, e o processo vai acontecendo em partes. Primeiro vai embora aquele que tiver o ponto de ebulição mais baixo, aí depois aquele que tiver o segundo ponto de ebulição, até que a gente consegue fracionar, retirar todos os derivados, por exemplo, do petróleo. Então esse aí é um esqueminha de casa, né, um esqueminha caseiro, aqui mostrando como o petróleo mesmo em si, ele é fracionado. Então, do teu lado esquerdo tem o petróleo bruto armazenado, ele vai ser jogado para esse destilador, né, para essa coluna de fracionamento, a torre de fracionamento, e diferentes tipos de substâncias vão ser obtidas. Lá em cima, tem o gás, gasolina, o gás liquefeito de petróleo, aquele do botijão, gás, gasolina, querosene, óleo combustível, é o óleo diesel, óleo lubrificante, e lá embaixo resíduos, como parafina e o asfalto, né? Asfalto aquele da rua. Então, cada um desses vai ser obtido numa temperatura diferente. Então, aqui a gente vê diferentes temperaturas. Lá em cima, 20 graus, aí é o gás. Aí depois vem 150, 200, 300, 370 e 400. Quando a temperatura atingir cada um desses níveis, um determinado tipo de substância vai ser liberado, a gente vai fazer a separação. Aqui a gente tem essas torres de fracionamento nas refinarias, não, essa imagem é só para mostrar o tamanho das torres, né? São torres muito grandes. Você passar numa refinaria, você consegue ver, né? Até de longe você consegue visualizar. Tranquilo? Então acho que não é tão complicado assim. Claro, tem que entender a técnica, mas depois que se domina a técnica, tudo fica tranquilo. Tá bom, gente? Então o vídeo vai estar disponível para vocês, vou colocar no YouTube, coloquei lá, fiz um canal justamente para tentar facilitar, tá bom? Então, é só vocês acessarem que vocês vão conseguir encontrar. Vamos até a próxima semana. Na próxima semana a gente manda uma nova videoaula para vocês.
Espero que vocês estejam aproveitando. Tá bom, gente? Tudo de bom para vocês. Não esqueçam, fiquem em casa. É muito importante agora. É cada vez mais importante ficar em casa. Caso precisem sair, tenham as proteções, não esqueçam, né? As máscaras. Você vê muita gente não com máscara, isso é muito importante. Legal, gente? Então, tchau, tchau. Até uma próxima.